Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Edilson José Camilo presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Moreira Gomes. Presente. Gilberto Piazza Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Rosa Montini Rodrigues. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Conforme o regimento, faremos uma leitura de uma passagem bíblica no Salmo número 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados meus caminhos, na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de todo coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Amém. Solicito que seja votada, ou seja, apreciada a ata da 23ª sessão ordinária, realizada no último dia 24 de agosto. Os vereadores que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a ata da 23ª sessão. Coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta dos diversos documentos que deram entrada após a última sessão. A pasta está à disposição aqui à mesa, junto à segunda secretaria. Solicito a leitura dos requerimentos. Ou melhor, primeiramente os projetos que deram entrada após a última sessão. Projeto de lei número 56/2020, autoria vereadora Catarina Santos Brioso, dispõe sobre protelação do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, aos prestadores de serviço de transporte escolar no município de Amparo durante o período em que não houver aulas presenciais nas escolas do município. Prazo para deliberação até 31 de dezembro de 2020. Encaminho a Comissão de Justiça e Redação com prazo até o dia 15 de setembro de 2020. Próximo. Projeto de lei número 57/2020, autoria e procedência do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a concessão de subvenção à Santa Casa na Sintra no importe de até 4 milhões de reais para o período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 e da outras providências. Prazo para deliberação 31/12/2020. Encaminhamento às comissões Justiça e Redação com prazo até 15 de setembro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento com prazo inicial a partir de 16 de setembro e prazo final a 1º de outubro de 2020. Próximo. Projeto de resolução número 11/2020, autoria procedência mesa diretiva, assunto: dispõe sobre o funcionamento interno da Procuradoria Legislativa no âmbito da Câmara Municipal de Amparo. Prazo para deliberação 31/12/2020. Caminha a Comissão de Justiça e Redação com prazo até 15 de setembro de 2020. Sem mais projetos, presidente. Sem mais projetos, solicito a leitura dos requerimentos para deliberação no plenário. Requerimento número 33/2020. Requer informações sobre o impacto da concessão dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário
licitação concorrência número 08/2019. Vereador José Osmar Dorigan. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo requerimento. Requerimento ao prefeito número 34/2020. Requer informações sobre o contrato da Prefeitura de Amparo. Vereador Gilberto Moreira Piazza Filho. O requerimento 34 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo. Requerimento número 36/2020. Requer informações sobre regularização e fornecimento de água no núcleo residencial Jardim Jaguari. Vereador Presidente Ezequiel Pereira dos Santos. Requerimento 36 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo requerimento. Requerimento a autoridades diversas, número 07/2020. Requer informações sobre regularização e fornecimento de água no núcleo residencial Jardim Jaguari. Vereador Presidente Ezequiel Pereira dos Santos. Requerimento 7 está em votação. Requerimento de autoridade diversos. Esse número 7 está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Sem mais requerimentos. Aprovado por todos os senhores vereadores. Tem mais? Não, tem mais um. Tem mais um. Requerimento, solicitação número 18/2020. Prorrogação de prazo de duração da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo requerimento número 19/2020. Vereadores Antônio Hélio Favoreto, presidente da CPI, vereador José Osmar Dorigan, relator, e vereador José Gonçalves dos Santos. Requerimento de prorrogação 18 está em votação. Os vereadores favoráveis à prorrogação do prazo da CPI permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores a prorrogação. Sem mais requerimentos, solicito a chamada dos inscritos para falarem à tribuna. Enquanto... Pode fazer chamada? Pode? Chama para inscritos. Vereador Gilberto Piazza. Vereador Gilberto, só um segundinho. Enquanto o vereador já se prepara para falar, eu quero convocar os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será realizada logo após esta sessão para a deliberação do projeto de lei 54, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a instituição do sistema de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte público de passageiros do município de Amparo. Também do projeto de lei 58, de autoria da mesa diretiva, que dispõe sobre a alteração da lei 4062 de 2019, que modifica e reduz o orçamento da Câmara Municipal de Amparo na forma que especifica. Então ficam os senhores vereadores convocados para a sessão extraordinária logo após o encerramento desta sessão ordinária. Gilberto, o senhor tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu acho que o prefeito não acompanha as redes sociais, né? Porque, de novo, faltando água em vários lugares da cidade, né? Todo mundo reclamando. Então, sugiro que o acompanhem. Outra coisa, senhor presidente. Deixa eu pegar uma matéria aqui. Essa semana saiu uma matéria, até um alerta para todo mundo sobre a Covid, né? E ar-condicionado. Na Coreia do Sul, teve uma pessoa que entrou num café, a pessoa estava com Covid, sem máscara. Aí ela sentou embaixo do ar-condicionado no segundo andar. Nesse café tinha o primeiro andar, o segundo andar. O que o ar-condicionado faz? Ele recicla o ar do ambiente, né? E passou de uma pessoa, passou para 56 pessoas. 56 pessoas no café pegaram coronavírus por causa dessa uma pessoa que estava no segundo andar. Os funcionários que estavam usando máscara, eles não pegaram. Então, os funcionários do café, todo mundo que estava de máscara não pegou, só pegou as 56 pessoas que estavam no café. Então, alerta para lugares que tem ar-condicionado, evitar, né? Deixa a circulação, é mais seguro com um ventilador, com porta aberta, com ambiente aberto. Senhor presidente, só
terminando essa primeira minha fala, vou falar rapidinho. Foi feita uma live sobre a concessão do SAI, eu estava acompanhando, e o gasto dos órgãos públicos e da prefeitura, se caso essa concessão for aprovada, pelo que eu vi na live, é um pouco mais de 12 milhões de reais no próximo ano, né? Eu acho que isso não está no orçamento, ou não estava, esse cálculo. É uma coisa que temos que ficar atento aqui na Câmara também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo inscrito. Senhor Celso, o senhor tem 5 minutos. Pode ser daqui mesmo? Perfeitamente, é regimental. Eu não iria fazer uso da palavra, mas vamos dizer assim, compartilhando o dito pelo vereador Gilberto Piazza na questão da água, eu digo compartilhando quanto à questão do problema, viu, Gilberto? Você comentou que vários bairros estão faltando água. Gilberto, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o assunto que o Gilberto apontou, ele colocou nos ombros do prefeito. De uma certa forma ele está correto. De uma certa forma. Eu acho que o Poder Executivo tem que fazer mais, divulgar mais a conscientização da água. O prefeito não é culpado por faltar água na cidade. Imprevistos acontecem. Os dutos rompem. A água, ela não se fabrica. A água é a natureza que produz. E meu pai sempre falava que a mesma água que corre no Camanducaia hoje é a mesma água que corria 200 anos atrás, 300 anos atrás. Só que a quantidade de consumo, ela aumentou consideravelmente não, aumentou em demasia. A população aumentou, hoje não se faz nada, máquinas que trabalham com água, outrora não existia isso. Indústrias que são gigantescas dependem da água. E o nosso rio Camanducaia resiste fortemente a esse consumo, a essa demanda. Não é culpa do prefeito, não é culpa dos vereadores, não é culpa, de uma certa maneira, nem da população. Que muitos têm consciência, muitos levam à risca a questão de economizar água. Mas, contrapartida, existem alguns que fazem exatamente ao contrário. Pessoas que desperdiçam, lavam seus carros, esvaziam e enchem piscinas como se fosse um copo de água. Tudo isso leva a uma crise, lógico. Até a SRTV foi muito feliz no comercial que ela colocou no passado, que tinha uma torneira gotejando. Falou, enquanto goteja, ainda há esperança. O duro, quando parar de gotejar. Eu sou sabedor de bairros que faltam água. E sou sabedor também de pessoas que, se fizesse uma economia o mínimo necessário, centenas de outras famílias seriam supridas com o precioso líquido, que sem ele não há vida. Não adianta colocarmos nos ombros do executivo, do prefeito municipal, lançar em cada um de nós, vereadores, a culpa. Quando eu falei no início da minha fala, que compartilho em certa forma com o vereador Gilberto, que eu acho que a prefeitura e a Câmara Municipal tem que achar um meio de divulgar mais, conscientizar mais. Digo para os senhores, eu participei praticamente de todas os eventos que foram para limpar a calha do Camanducaia. Eu nunca mais esqueço
não me recordo se foi 2015 ou 2016, fizemos aquele evento para limpar. Foi o tiro de guerra, foram os escoteiros. Senhores, senhoras, vereadores, internautas que me ouvem, até fogão, mesa, mas como mesa? Mesa de ferro. Foi tirada da calha do Camanducaia. Da calha não é o leito, tá? É onde corre a água mesmo. Pneus, então, nem eu diga. Uma geladeira. E eu tenho fotos disso daí. Guardei até hoje. Só que quem? Mais um minuto só termino, senhor presidente. Só que cabe a nós e cabe ao executivo e a cada cidadão divulgar. As escolas divulgam, mas infelizmente muitas pessoas não têm consciência. Não jogo nas costas do prefeito, mas eu acho que a prefeitura poderia, e nós aqui da Câmara também poderíamos nos esforçar e fazer uma campanha ainda maior. Até peço com muito carinho para o Gilberto Piazza, que ele tem um site de atinge uma dimensão muito grande de pessoas, bolar. Eu sei que você tem essa criatividade, Gilberto. Estou pedindo bolar alguma coisa, sem crítica a ninguém, mas para economizar água. Enquanto uns economizam e a grande maioria desperdiça, infelizmente vai haver esses problemas. Obrigado, é o que tinha. Obrigado, vereador. Sem mais inscritos, peço que permita-me me utilizar também de 5 minutos para um desabafo, que eu gostaria de, não denúncia, mas um protesto, que eu gostaria de deixar registrado nessa casa hoje. Eu reconheço a gravidade e a letalidade do Covid-19, que na verdade é mais, acredito eu, 99% política do que de fato ciência. Tenho sido responsável diante dessa situação, tenho feito uso de máscara, tenho feito uso do álcool em gel, da higienização das mãos, sempre que a situação exige. Mas eu vivenciei muito próximo um episódio que me entristeceu muito e me indignou muito. A perda de um amigo, posso até dizer que um segundo pai, devido aos bons conselhos, a sempre preocupação comigo, com a minha família, e que aprove ao Senhor Deus recolhê-lo para a eternidade nessa última sexta-feira. O fato é que ao chegar a notícia do seu óbito, por ser uma pessoa de muito querida, tanto da família quanto do seio da nossa igreja, nós rapidamente mobilizamos todos os amigos para que pudéssemos juntos, com todos os protocolos sanitários, fazermos a despedida dele, solidarizar juntamente com a família. E sabido que os documentos do laudo do seu falecimento, laudo médico, a liberação do corpo, toda de forma oficial, assinada pelos médicos, pela instituição, o corpo liberado e já sendo trasladado para Amparo. No meio do caminho, a vigilância noticia o serviço funerário dizendo que o corpo havia contraído o Covid. É muito incoerente, acredito eu, e assustador a maneira com que isso foi tratado, visto que desde a internação desse senhor, ele estava sendo acompanhado pela família, recebendo visitas, depois sendo
pela necessidade sendo transferido para outra unidade hospitalar de referência para determinados exames, acompanhado do seu familiar no quarto 24 horas por dia, e agravada a situação na quinta-feira ele foi encaminhado à UTI e na sexta veio a falecer. E como disse, o laudo com exames anteriores, sempre feito exames e dado negativo para a Covid, assustadoramente, após o falecimento, vem a notícia de que estava com Covid. A família entrando em contato com o hospital, com a assistência social, com o médico que atestou, que liberou o corpo e dizendo e já atestando que não havia o Covid, ele sem saber o que falar para a família, sem saber o que dizer. O atestado que eles alegaram ter Covid saiu, segundo a informação do hospital, que saiu depois que a família não estava mais no hospital, sendo que o horário que está no atestado é 8h30 da manhã, e o corpo saiu próximo ao meio-dia da unidade hospitalar. Demonstrando que há muita estranheza nessas informações. Ocorre que ninguém teve coragem de enfrentar a situação, eu digo isso das autoridades, tanto municipais quanto dessa cidade onde estava o corpo, para que a família tivesse o direito de velar o seu parente, com respeito. Os amigos que vieram, as famílias que vieram de cidades distantes, com tempo para velar, os amigos que vieram não puderam velar, alegando as autoridades sanitárias dizendo que havia o Covid. Agora aí fica o questionamento, a estranheza. Algumas perguntas. Se ele estava com Covid e a família acompanhando no hospital, e aí? Segundo questionamento que eu faço, fico me perguntando, se até na quinta-feira, caso ele não tinha o Covid até quinta, ele foi para a UTI na sexta, ele contraiu o Covid na UTI, sinal que algum erro tem. E nós sabemos que o teste não sai dessa maneira. Inclusive o laudo que foi feito, não sai assim, da maneira com que apresentaram, sendo que ele tinha o teste anterior. As autoridades do hospital não sabiam o que dizer para a família e para algumas autoridades que nós recorremos. Eles não sabiam o que dizer, não sabiam o que falar. Porque, aí digo eu, tem muita coisa que está errada nessa situação. Tem muita coisa saindo dizendo que é Covid, mas que de fato não é Covid. Há alguma ação de autoridades para justificar os gastos exorbitantes que se fizeram, e agora precisa manifestar determinados números de atestados positivos para justificar as suas loucuras e decisões precipitadas e insensíveis. Digo insensíveis porque as famílias estão sendo privadas de velar os seus entes queridos, e esse não foi um caso isolado, porque por funcionários nós ouvimos falar que está sendo recorrente esta situação, e pessoas estão sendo privadas de despedir dos seus entes queridos por uma situação que no mínimo é estranha. No mínimo é estranha. Eu deixo aqui o protesto, não estou dizendo denúncia, porque a denúncia é a família que tem que fazer, porque ela tem os documentos atestados, dizendo que não é Covid, tem a liberação do corpo atestado, e o carro saiu da Unicamp e chegou até aos limites da cidade, ficou em Pedreira parado por algumas horas. E a família aqui esperando para saber o que fazer, família, amigos, parentes, aqui aguardando o corpo chegar. Aconteceu que o corpo teve que voltar para a Unicamp, fizeram um novo laudo, fizeram o exame, sei lá o que fizeram, os procedimentos, e foi sepultado sob luz de faróis de carro à noite, sem o mínimo de dignidade.
Isso não se faz a ninguém. Nenhum ser humano, nenhuma família merece um tratamento desse. Se, eu digo se, tivesse sido realmente o Covid, vamos lá, a gente fica ainda a dúvida, mas nós temos comprovações de que esse senhor não havia contraído Covid, mas por causa da necessidade de se aumentar a estatística, fez o corpo voltar, fez a família ficar esperando aqui, ao meio-dia, às 7 horas da noite, para sob luz de faróis de carro, sem o mínimo de dignidade, ser sepultado. Fica aqui registrado o meu protesto, a minha indignação a essa falta de respeito das nossas autoridades para com as famílias. Isso faz eu reforçar um conceito que eu tenho sobre essa situação. Como disse no início, eu acho que 99% dessa situação está sendo tratado de forma política. Não estou dizendo que o vírus não é real, não é isso. Mas a maneira de se tratar com ele está sendo 99% política. Não estou minimizando, visto que eu estou cumprindo com os devidos protocolos. Não estou dizendo que o vírus não existe, não estou minimizando a gravidade, a letalidade, não é isso. Mas a maneira com que as autoridades estão tratando, está tratando de maneira política, para justificar as suas decisões precipitadas, a sua forma de que veio prejudicar todo o comércio de todo o Brasil, e principalmente do nosso estado, simplesmente para justificar os seus atos, sei lá, com que se há uma sanidade, uma decisão dessa. Então fica aqui o meu registro de protesto, a minha solidariedade à família e pedido para as autoridades, pelo amor de Deus, porque as famílias já estão demonstrando que não tem amor nenhum. Ao povo paulista já está sendo demonstrado que não tem amor nenhum sentimento. Então, pelo amor de Deus, reveja essa situação, esses conceitos, e trate com mais respeito a vida e a morte dos nossos entes queridos, das nossas famílias, do nosso povo paulista. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação e do nosso estado, da nossa cidade. Meu muito obrigado. Perdoe-me aos vereadores. Claro. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor acredita nessa epidemia ou não? Eu acabei de registrar que sim, então, mas a maneira de se tratar é uma maneira... Vou dizer para o senhor, eu gostaria dela que fosse política. Gostaria, que eu estou na minha casa sentindo essa situação. Não é política. A doença está aí e todo mundo tem que saber que ela está. A minha família está atendida. Desejo para você que não seja atendida. Então, gostaria, na realidade, que fosse política, mas não é política. Em determinados casos, infelizmente, está sendo. Sem mais inscritos, eu declaro intervalo regimental. Acho que é simbólico. Requerimento do vereador Gil para intervalo simbólico. Vereadores que aprovam o intervalo simbólico permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Então, a ordem do dia, solicito novamente a chamada dos senhores vereadores. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzola. Presente. Edilson José Camilo presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Moreira Gomes. Presente. Gilberto Peça Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Rosa Montini Rodrigues. Presente. Antes de nós deliberarmos projetos, quero passar informação aos senhores vereadores que consta, eu peço atenção principalmente das lideranças partidárias, por gentileza, que consta a vaga na CPI número 2 de 2020, CPI da Fake News, visto que um membro, por questões pessoais, ele declinou, renunciando à vaga. Sendo assim, eu consulto os líderes dos partidos PSDB e PL sobre o interesse de indicar algum nome para ocupar a vaga.
Eu informo, peço para que essa informação seja passada à secretaria até às 10 horas de amanhã, para que os senhores tenham tempo para conversar com as suas bases, mas eu deixo aqui registrado nessa sessão, que está sendo colocado à disposição do partido PSDB e do PL, se há interesse de indicar algum nome para ocupar essa vaga. E peço então que nos informe até amanhã às 10 horas da manhã a secretaria, para que nós possamos preenchê-la. Caso não haja interesse, até após as 10 horas será tido como que os partidos não há interesse da vaga, e aí a gente destinará aos partidos que já contêm membro na CPI. Eu, solicito a leitura do Presidente, projeto constante da ordem do dia. pela ordem, Pois não. eu peço aos filiados do PSDB, logo após a sessão de hoje, por gentileza, uma reunião rápida quanto a essa questão. Então, ok. Projeto constante da ordem do dia, por gentileza. Pode ler? Veto total ao projeto de lei número 45/2020, de autoria do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica Avenida Jacó Alexandre Zanella Gutierrez. Votação nominal, maioria absoluta. Para a rejeição do veto. O veto está em discussão. Sem manifestação, o veto está em votação. Votação nominal, maioria absoluta. Antônio Hélio Favoreto. Favorável. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoni. Favorável. Edilson Zé Camilo, favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável. Geraldo Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Favorável. Veto foi aprovado, foi acatado por unanimidade dos senhores vereadores. Próximo. Projeto de lei número 34/2020, de autoria do vereador Gilberto Moreira Peça Filho, que dispõe sobre a divulgação da ocupação de leitos hospitalares no âmbito do município de Amparo e da outras providências. Em discussão, projeto de lei 34. Quer sua palavra? Com a palavra, o vereador Gilberto Piasser. Tem 20 minutos. Boa tarde a todos novamente. Ele foi bom que ele foi adiado. Para o Zelão que adiou, né, que pediu adiamento. Pude conversar com algumas pessoas de hospital, conversei com a população também sobre o projeto, o que eles achavam. Então eu vou repetir aqui o que me falaram, tentar passar isso para os vereadores. Hoje, no meio de uma pandemia, os hospitais estão fazendo isso. Estão divulgando as taxas de ocupação, tanto de UTI como de enfermaria. Todo mundo que eu conversei, inclusive conversei com pessoas que trabalham no hospital, acharam excelente que após a pandemia essa informação fique disponível à população. Se na pandemia os hospitais conseguem fazer isso, depois da pandemia é mais simples ainda. Como diminuir o número de mortes, está sossegado, é uma medida salutar, porque ao longo do ano você escuta as pessoas falarem: não tenho vaga na UTI, não sei o que, passaram na minha frente. Então deixar isso público, acabou essa discussão. Não tem vaga? A gente sabe todo dia que não tem vaga lá, ou não tem. Então eu quero frisar aqui que eu nunca votei nada contra que fosse de interesse público, como é esse projeto. Nunca votei nenhum projeto do prefeito que é de interesse público contra, de nenhum vereador aqui dessa casa contra. Então, um projeto que gera transparência e não gera custo nenhum para a prefeitura, nem para o SAI. Então, eu conversei com os meus eleitores, com gente que não é meu eleitor, conversei com gente na rua, com gente que me conhecia, gente que não me conhecia. Fiz até umas reuniões online com pessoas que trabalham no hospital. O que eu colhi é que não tem problema nenhum no hospital fazer isso e vai ficar a cargo da Câmara aqui. Os vereadores acham que deve ter mais transparência se for aprovado esse projeto ou não. Então, eu já adianto que eu nunca votei nada contra a transparência e peço para os vereadores votarem a favor desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso que eu tenho para falar. Continua a discussão. Sem manifestações mais, os senhores vereadores, está em votação. A votação é nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Contrário.
Celso Manzoni. Contrário. Edilson José Camilo, favorável. Geraldo Moreira Gomes. Contrário. Gilberto Piazza Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos Oliveira. Contrário. Odair Pereira de Oliveira. Contrário. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Contrário. O projeto foi rejeitado com 7 votos contrários e 4 votos favoráveis. Projeto rejeitado. Próximo projeto. Projeto de lei número 44/2020, da autoria do senhor prefeito municipal, que institui a imprensa oficial eletrônica do município de Amparo e dá outras providências. Votação nominal, maioria simples. Contém emenda. Contém emendas. Está em discussão a emenda. Qual é a emenda? A emenda. Cadê? A emenda é de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Gente, eu não lembro. Quer que leia? Quer ler? Já leu o artigo? Pedir para que leia o artigo que está sendo emendado. Altera o artigo 1º, a emenda, né? Emenda número 11/2020 ao projeto de lei 44/2020. Altera o artigo 1º do projeto de lei número 44/2020, que passa a constar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criada a imprensa oficial eletrônica do município de Amparo como meio oficial de publicação e divulgação dos atos oficiais e matérias correlatas de interesse público dos poderes executivo, legislativo e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, que substituirá integralmente a versão impressa e circulará com a denominação Jornal Oficial de Amparo, exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e divulgação dos atos oficiais. Comissão de Justiça e Redação, a vereadora Rosa Aparecida Montino Rodrigues assina, presidente, José Osmar Dorigan, vice-presidente, e vereador Edilson José Camilo, membro. Está em discussão a emenda. Sem manifestação, a emenda está em votação nominal, maioria simples. Antônio Melo Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável, emenda. Celso Manzoni. Favorável. Edilson José Camilo, favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Piazza Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Montini Rodrigues. Favorável. A emenda aprovada por todos os senhores vereadores, o projeto então está em discussão. Sem manifestação, o projeto está em votação nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoni. Edilson José Camilo, favorável. Geraldo Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Piazza Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Sem mais projetos. Sem mais projetos. Eu solicito as chamados inscritos em explicação pessoal. Vereador Gilberto Piazza. Roberto, o senhor tem 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de falar aqui dos trabalhos da CPI. Dia 27 e dia 28, a gente tinha marcado para ouvir 15 testemunhas. Só 2 não puderam comparecer. Uma justificou, a outra não. Mas foi bem legal, as pessoas vieram, explicaram o que a gente pediu. Ninguém usou a prerrogativa de ficar calado, que pode, né? A gente explica para as pessoas que ela tem o direito de permanecer calada, não precisa responder as perguntas. Todo mundo aqui respondeu. E um depoimento que até no sábado depois gerou alguma polêmica. O Sr. Paulo Domingues, ele é um dos sócios do jornal A Tribuna. Ele veio nessa comissão e contou um fato
que eu até fiquei chocado. Um monte de gente que viu o depoimento depois veio me perguntar. Eu falei, ó, a comissão pergunta as coisas e o depoente responde o que ele quiser, né? Ele falou que o senhor Mário Auler, foi ex-secretário da prefeitura, ofereceu uma ajuda de custo para o jornal de R$14 mil mensais. Aí eu fico pensando aqui, né? O secretário ganha 8 mil, oferecer 14 mil reais mensais. E o Paulo Domingues nos disse para a CPI, né? Tava eu, o Osmar, o Dil não estava. E chegou com 14 mil reais no bolso. Eu falei, quem que anda com 14 mil reais no bolso? A gente ficou assustado a hora que o Paulo falou isso. Tá gravado, para quem quiser assistir, tá público no YouTube da Câmara. Tem uma playlist só dos depoimentos na Câmara. É público. E qualquer pessoa pode ter acesso. Então a gente ficou meio assim, a CPI vai averiguar todas as informações que são passadas. Na quarta-feira, próxima quarta, a gente vai ter uma reunião, outra reunião, a quinta reunião da CPI. Estamos na quinta reunião. E o que vai acontecendo, o que não for segredo de justiça, a gente vai deixando público e vamos informando a todos o desenrolar da CPI. Então, só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Próximo inscrito. Sem mais, presidente. Sem mais inscritos. Quero aproveitar o senhor Carlito só para concluir a questão, me solidarizo também a questão da filha dele que está internada. Vou deixar registrado que não é uma questão de minimizar essa situação. A questão é, a família já passa por tudo isso. E se vier um ente ao óbito, é tratado de uma maneira muito insensível. Essa é a minha indignação. Quem realmente está com Covid, tudo bem, a gente compreende. Agora, o problema é fazer isso com quem não está, morreu de outra coisa, faleceu de outra coisa, aí colocar na conta para virar estatística. Essa é a minha indignação. Convoco senhor presidente, questão de ordem. Permite falar um pouquinho também? Eu até falei com o senhor Carlito, também me solidarizo com a filha dele. Desejo que todo mundo que está na UTI retorne e se recupere disso daí. Só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pela liderança do PSD. Senhor presidente, boa tarde a todos. Só queria fazer um convite aí, né, deixar registrado até o pessoal da internet e tudo que acompanha a gente. Da sexta-feira, o PSD Amparo fará sua convenção, né, à noite, às 19 horas, numa sala emprestada aí no Hotel Ancona, que devemos, o PSD de Amparo, oficializar Paulo Rossi como candidato a prefeito de Amparo. Então fica o convite aí aos vereadores, aos internautas, a quem estiver assistindo, né, essa sessão, participar conosco aí da convenção do PSD. Sexta-feira, dia 4, às 19 horas, no Hotel Ancona. Tá bom? Só isso, presidente. Obrigado. Sem mais manifestações, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 14 de setembro de 2020. Declaro encerrada essa sessão. Peço que permaneçam no plenário para logo nós darmos início à extraordinária.